Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, as professoras Vanessa Meirelles e a professora Márcia Machado pela oportunidade de apresentar no evento Variar. Como a professora Márcia disse, eu me chamo Pamela, eu sou aluna de doutorado do Programa de Letras Vernáculos da UFRJ e vou apresentar aqui alguns elementos de um projeto de estudo que está sendo desenvolvido na Universidade de Lille, sob a orientação também do professor Bert Capelli. O título da apresentação é Alternância de Predicados Complexos, uma comparação de variedades da língua portuguesa e línguas românicas, português e francês. Então, a temática é a alternância entre predicadores complexos que autorizam a conceptualização de percepção visual, principalmente entre as variedades do português brasileiro, europeu e moçambicano, e uma comparação entre o português e francês. Então, o tema é a variação dessas construções de predicadores com verbo suporte, e essa pesquisa tem um perfil de análise construcionista diassistêmica. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de dados do português do Brasil, dar umas olhadinhas, dar uma espiada, dar uma olhada, e exemplos do francês, como donner le vue, filer en vue, lancer visage, porter un œil. Então, aqui eu vou apresentar um panorama, né, de alguns elementos dessas estruturas em variedades do português em 3 continentes, na América, Europa e África. Aqui eu trouxe alguns exemplos de usos dessas expressões de percepção visual no francês. A gente encontra expressões como coup d'œil e aqui também no canto direito com o verbo visualizar também. Essas expressões também são encontradas no português do Brasil em diversos gêneros textuais, como a gente pode ver nesses exemplos, com dar uma olhada, dar uma olhadinha, dar uma olhadela, em memes também. A gente percebe bastante. Quais são os objetivos? É verificar o estatuto, né, da associação entre esses predicadores como unidades funcionalmente similares, esboçar uma rede de construções de predicação que demonstra, né, essa relação entre a expressão linguística, a conceptualização cognitiva e a convencionalização social, e detectar o grau, né, de ligação estatística entre esses predicadores, as combinações possíveis. A hipótese central é a de que, no nosso conhecimento linguístico, há construções variantes entre generalizações emergentes e entrincheiradas ligadas a pareamentos de forma e função das ocorrências recorrentes no input, assim como construções que são comuns às línguas ou às variedades, né? Há um espaço gramatical construcional relevante nesse nosso conhecimento multilingüe, né, ou multidialetal. A questão central é: qual é o grau de diassistematicidade se a gente considera a possibilidade das idioconstruções, que são as construções específicas de uma língua, coexistirem com diaconstruções, que são as construções que não são específicas de uma língua, nos nossos conhecimentos cognitivamente entrincheirados, né, socialmente convencionalizados nos indivíduos nas diversas comunidades linguísticas. A base teórica é a linguística funcional cognitiva e também uma associação da gramática de construção com a sociolinguística variacionista, uma abordagem socioconstrucionista. E alguns conceitos importantes para a pesquisa são os de aloconstrução, de Bert Capelli, colexema e metaconstrução, de Perrick. Outros conceitos importantes para a pesquisa são os de diaconstrução e de idioconstrução, entendendo diaconstrução como as construções que não são pragmaticamente específicas de uma língua, e as idioconstruções que faz referência à especificidade linguística no que se refere ao valor pragmático. Então, a gente entende, né, que há graus diferentes de sistematicidade com base em Ruther e em diferentes idioconstruções, né, a gente percebe que há uma área de interseção, uma área em que há construções que não são específicas de línguas diferentes, elas são construções que são comuns a mais de uma língua, né?
Então, segundo Ruder, línguas genealogicamente relacionadas e tipologicamente similares apresentam um grau de sistematicidade maior. Bom, os dados foram retirados do Twitter, do corpus do Português Now, e também usamos uma ferramenta que se chama Sketch Engine. Do Twitter, nós coletamos dados do português brasileiro e do francês. No corpus do Português Now, coletamos dados do português europeu e português moçambicano. E no Sketch Engine, nós coletamos dados apresentamos um panorama de algumas coletas do português brasileiro, do português europeu e do francês. Com relação ao corpus do Português Now, falando um pouquinho sobre como ele é formado, ele tem cerca de 1,4 bilhão de palavras, são dados de jornais e revistas de 2012 a 2019. Com relação à ferramenta Sketch Engine, o corpus do português, se chama Português Web 2011, é formado por textos coletados na internet e tem cerca de 4 bilhões de palavras. Já o corpus do francês tem cerca de 5,7 bilhões de palavras, são textos coletados da internet e apresenta dados do francês europeu, do Canadá e francês africano. Então, são textos atuais, de modalidade escrita e acessíveis em ambiente digital. Com relação à metodologia, foi feita a coleta de dados no Twitter, no corpus do português, e foi feito um panorama, né, de como se dá a frequência dessas estruturas nessa ferramenta Sketch Engine. Analisamos parâmetros relacionados à construção, né, os parâmetros de produtividade, esquematicidade, composicionalidade, contextualidade, e foi feita uma análise colustracional preliminar com os dados do francês coletados do Twitter. Então, com relação à coleta de dados do Twitter, nós coletamos por meio do programa estatístico RStudio, e é um programa, é um software gratuito, tem uma linguagem de programação muito usado para fazer gráficos e cálculos estatísticos. E para fazer essa coleta de dados no RStudio, me baseei no mini curso oferecido pelos integrantes do projeto Predicar, Mariana, Laís e Pedro. Aqui eu trouxe um exemplo de comando de pesquisa de dados no RStudio. Então, eu indicava, né, o comando com o verbo, o determinante, filtrava os retweets, indicava o número que eu buscava, 1000, indicava a língua, francês, transformava em data frame, visualizava, indicava para a pasta onde eu queria ir e gerava o arquivo em Excel. E esses dados também eram filtrados por meio do R. Com relação ao Sketch Engine, eu apresentava um comando formado pelo lema. Aí o lema, né, leva em consideração todas as formas verbais, em todos os tempos, modos. Indicava a tag, que é o determinante, seguido de um determinante. E o lema, o nome lexema de percepção visual. E aí ele indicava, inclusive, singular e plural. Começando pelos dados do Twitter, no português brasileiro, nós queríamos ver as relações possíveis entre o verbo, determinante e nome, que podem se compatibilizar os slots dessa construção. Então, analisamos dados no português brasileiro com o infinitivo gerúndio de participe. Então, aqui a gente tem o número aproximado de palavras do corpus, em cada um, no infinitivo cerca de 134 mil palavras, no gerúndio 130 mil palavras, no particípio cerca de 98 mil palavras. O número total de buscas foi de 8 mil em cada um, 1000 para cada determinante, né? E o número total de construções com verbo suporte que foi encontrado em cada busca. Então, com DA, a gente encontrou 1024 construções com verbo suporte, no gerúndio 1035 e no particípio 438. Agora, com construções com verbo suporte indicando percepção visual, a gente encontrou no infinitivo 98,
no gerúndio 85 e no particípio 12. E aí especificamos, né, observando também que uma grande quantidade, a maioria ali dos dados, é só com olhar. Essa tabela mostra a distribuição dos dados encontrados do infinitivo. Então, a gente percebe, né, que com o olhar é a maior parte dos dados, mas também encontramos com outros lexemas de percepção visual, como procurar, checar, vasculhar, assistir, conferir. Eu também fiz essa tabela para o gerúndio e para o particípio, mas eu não trouxe para cá, para essa apresentação, por conta do tempo. Aqui a gente tem alguns exemplos de dados no infinitivo, né? Dar uma assistida, dar uma checada, dar uma espreitadela, dar uma vistinha de olhos. No gerúndio a gente tem dando umas olhadas, dando uma olhadinha. No particípio, dado uma pesquisada, dado uma pescadinha. Então, o total de palavras, considerando todas as formas nominais, o corpus é formado, né, por cerca de 363 mil palavras, total de buscas 24 mil, total de construções com verbo suporte encontradas 2.497 e com percepção visual 194. Aqui a gente traz uma tabela comparativa das formas nominais, em que a gente vê que a maior parte dos dados é com determinante uma. E agora eu vou passar para a apresentação do francês. Então, uma busca semelhante foi feita com dados do francês, com verbos diferentes, determinantes diferentes e nomes de lexemas de percepção visual diferentes também. E a gente buscou ver como se dá essas combinações possíveis entre essas estruturas nos slots na formação da construção com verbo suporte. Então, com donner, o corpus é formado por 72 mil palavras, a gente tem 1000 dados, né, de busca, e construções com verbo suporte, indicando percepção visual, foram só 6 dados, com donner. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, donner un look, donner de vue. Com GT, foram encontrados 614 dados com construções com verbo suporte, indicando percepção visual, e a maior parte desses dados com o nome Kubdei e com EI, como nesses exemplos. Com portês, foram encontrados 12 dados, indicando percepção visual, como porter en vision e porter des yeux. Com lancer, foram encontrados 9 dados, como lancer le premier visionnage e lancer un regard méprisant. Com filet, foram encontrados só 5 dados de construções com verbo suporte indicando percepção visual, somente com regard vu, como filet sanction vu e filet un seul vu. E com fixer não encontramos nenhum dado. Essa tabela apresenta, né, uma comparação que foi feita entre os dados, entre os verbos, as construções com esses verbos suporte no francês. Como a gente pode ver, o GT foi mais frequente, principalmente com EI e Kubdei, e os outros foram pouco frequentes. Foi feita uma análise colustracional a partir desses dados, e a princípio, né, para essa primeira etapa da pesquisa, fizemos uma análise de colexema covariante. E chegamos a esse resultado. Em amarelo, nós podemos ver os que apresentaram uma força colustracional maior, um nível de significância maior, se tem um grau de atração maior entre os lotes, né? O slot 1 é um verbo, o slot 2 é o determinante seguido do nome. Então, essas combinações têm um grau de atração maior. Por outro lado, em azul, a gente pode ver as estruturas que são repelidas, uma em relação à outra, e em cinza, aqui não foi significativo. Outros dados que eu encontrei que eu considerei como relevantes, né, com outros verbos, com mettre, fusiler e cligner.
eu estava buscando com outros verbos e acabei encontrando esses também, que podem ser usados em pesquisa futura. Com relação ao corpus do português, não. Buscamos dar uma olhada no português europeu e 102 dados foram encontrados. Para dar uma olhadinha, apenas 2. Para dar uma olhadela, 70 dados. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de dados do português europeu. No português moçambicano, a mesma busca foi feita e com dar uma olhadinha apenas um dado, dar uma olhada, né, com um dado, dar uma olhadinha nenhum dado e dar uma olhadela também nenhum dado. Então, o único dado que foi encontrado no português moçambicano foi dar uma olhada. Buscando ver como se dá, né, a distribuição dessas estruturas nesse corpus do português disponível na ferramenta Sketch Engine, nós observamos que esse corpus é formado, né, por cerca de 4 bilhões de palavras, tanto do português brasileiro quanto de estruturas do português europeu, e buscando, fazendo essas buscas aqui com olhada, olhadinha, olhadela e olhada, nós percebemos que com olhada houve cerca de 22 mil ocorrências, a maior parte, 21 mil e pouco, né, foi só do português do Brasil, e a menor parte foi do português europeu. Com olhadinha, as 10 ocorrências foram do português brasileiro, e com olhadela houve dos dois, mas a maioria do português europeu, e olhada somente dos 6 dados do português brasileiro. A mesma coisa foi feita com o francês, e esse corpus do francês é formado pelo francês europeu, pelo francês do Canadá e pelo francês africano. Então, tem cerca de 5,7 bilhões de palavras. Então, com o GT-RH, a gente percebe essa distribuição, né? 6.890 ocorrências, com cerca de 19 mil. A gente encontra muitas ocorrências com Donner, com GT e com Porter, mas com Porter, Oyer, nós não encontramos nenhuma ocorrência. 20 minutos, Pamela. Certo. Aqui também apresenta a distribuição com Lancet, Filet e Fixer. Chegamos a uma representação de a construção de predicador complexo. Então, a gente tem aqui verbo suporte, podendo ter determinante, modificador, e formando um elemento não verbal, tanto no português do Brasil, tanto no português quanto no francês. E aqui a gente percebe os slots com possibilidades diferentes de preenchimento. A gente tem aloconstruções e construções em variação, mas também prevemos um espaço de neutralização das diferenças. Como considerações finais, a gente apresenta que a gente procurou alargar o campo das generalizações e especificidades ligadas às línguas, colaborar, né, ou refutar para a teorização ligada aos diferentes graus de sistematicidade linguística, em situação de mais de uma língua, né? E também contribuir para as reflexões relacionadas às orientações teóricas, em que os usuários da língua fazem as generalizações, as categorizações e reconstroem constantemente os esquemas mentais. Como próximas etapas, a gente prevê a análise qualitativa, análise construcional, com 3 slots, e observar outros possíveis preenchimentos do X. Aqui estão as referências. E agradeço aos meus orientadores, né, a professora Márcia Machado, o professor Bert Capelli, a toda a equipe do Projeto Predicar, em especial a Mariana e a Ravena, que me ajudaram na análise, e a organização do evento Variar. Obrigada. Obrigada, Pamela.